Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor os abençoe. Amém, queridos? Nós teremos agora o Vinde meninos e meninas. Enquanto os jovens e adultos aqui permanecem para receber a palavra do Senhor, as crianças de 0 a 10 anos igualmente vão receber a palavra do Senhor no nível de compreensão que elas possuem. Então, elas estão convidadas agora a se dirigir ao departamento infantil. E a igreja convidada a abrir a palavra do Senhor na nossa sequência da exposição bíblica. Na sequência da exposição bíblica em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo de número 2, versos de número 26 a 29. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 26 até o verso de número 29. Aliás, ali está do 24 ao 29, nós vamos então aproveitar que o texto está sendo projetado ali, uma parte um pouquinho maior, e nós vamos começar do 24 então. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Senhor, que bênção poder estarmos aqui juntos, sendo tão edificados no culto dessa noite, como até esse momento. E a nossa expectativa, Senhor, o Senhor conhece, sabe o coração de cada um de nós aqui. Todos nós que estamos neste momento, ansiosos de ouvir a Tua voz, estamos porque o Teu Espírito tem nos inclinado a isso. E é o que lhe pedimos, que o Espírito haja, o Espírito Santo do Senhor haja com total liberdade entre nós e em nossos corações, nos dispondo todos para falar da Tua palavra, ouvir a Tua palavra e viver esta palavra. Sê propício a nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu li certa vez numa revista que traz artigos e informações do mundo cristão, chamada Cristianismo Hoje, uma matéria que me deixou assim, muito triste e preocupado. Era a respeito da evasão dos jovens em relação à igreja evangélica de um modo geral. O título era A Raiz do Problema. Jovens adultos abandonam a igreja porque não têm uma fé própria. E nessa matéria, então, eles diziam que cada vez mais os jovens vão deixando as igrejas, especialmente ali após a conclusão do ensino médio, por volta de 18, 20 anos, indo até os 29 anos de idade. Essa é a idade mais crítica em que muitos jovens têm abandonado as igrejas, saem para nunca mais voltar a essa comunhão. E a taxa de abandono, segundo a matéria, é difícil quantificar isso, mas vou trazer aqui para os irmãos, é de 70% ou mais dos jovens, altíssima, muito preocupante. E as razões que os jovens alegam para deixar a vida da igreja, os acampamentos, a escola dominical, os cultos, os pequenos grupos, e isso não é uma estatística da igreja presbiteriana, da igreja evangélica de modo geral, são diversas as razões alegadas. Uma delas é aquela famosa e antiga razão, a atração do mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Uma outra é que as conquistas intelectuais que os jovens vão alcançando com a faculdade, pós-graduação, começam a esvaziar a noção do sagrado. E
o racionalismo, né, passa a prevalecer. Uma outra delas é o secularismo, o estilo de vida secular que dispensa o que é religioso, dispensa as coisas espirituais. Mas nessa matéria, ele traz, então, na avaliação do articulista, a verdadeira causa. A verdadeira causa não é nenhuma dessas aqui mencionadas, pelas quais jovens ou adultos, não importa, abandonam a fé cristã e abandonam a igreja. A verdadeira causa é que esses jovens não possuem uma fé verdadeira, uma fé própria, a fé emprestada dos seus pais. E quando eles param de exercer cobrança, por eles não terem um relacionamento pessoal com Jesus, por não terem uma fé pessoal no Senhor Jesus, que seja importante, relevante para eles, eles então abandonam as igrejas. Eu queria perguntar para os irmãos aqui, quem conhece alguém chegado, que foi chegado a você, que já esteve numa igreja, essa ou em outra, e que hoje não quer mais saber da igreja, está fora da igreja, alguns nem querem saber mais de Deus, não importa. Você conhece alguém assim? Levante a mão, por favor. Veja que esse é um fenômeno que acompanha a história da igreja. As passagens bíblicas que nós temos estudado nos últimos domingos falam da apostasia. E hoje esse tema ainda está presente, daqueles que abandonam a fé. E nós então conhecemos muitas pessoas assim. Eu, com tristeza, eu lembro de amigos com quem eu tocava violão junto na nossa adolescência, no grupo de louvor dos adolescentes, não tem mais nada da fé cristã. Outros que eu admirava muito pela sua liderança, logo que eu me converti, abandonaram, diáconos, abandonaram a fé, pastores, abandonaram a fé, mencionamos isso aqui no passado, no domingo passado. Com muita tristeza, a gente vê casais que se divorciaram e saíram também da igreja. Me lembro de membros da igreja que suicidaram pelos problemas que estavam vivendo, e alguns que eram líderes da igreja e que passaram a ter uma atitude de hostilidade, zombaria com a fé cristã. À medida que eu fui falando isso, você foi se identificando e foi lembrando também de algumas pessoas assim. Meus queridos, eu quero propor que você pense nessa noite o seguinte: você está aqui, você está de pé, e a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Quais os cuidados que eu e você precisamos ter? Será que é uma deficiência, uma fraqueza dessas pessoas, e nós não somos tão fracos como eles, e com isso, com a gente isso não vai acontecer? Será que é isso? Absolutamente não é, meus irmãos. Por isso o alerta bíblico: você está de pé, cuidado. E o texto de hoje vai nos falar de cuidados que nós precisamos ter para que essa experiência triste e dolorosa que afeta a vida da pessoa, da sua família e da igreja, porque não nos colha, né, de forma desastrosa na nossa própria experiência pessoal. Aonde nós vamos estar daqui a 10, 15, 20 anos? Como estará a nossa condição espiritual? Por isso nós precisamos da palavra de Deus, meus irmãos. É nela que nós alicerçamos a nossa fé, é nela que nós alicerçamos os nossos valores, as nossas crenças, e quando as tempestades externas vierem, ou quando as crises internas acontecerem, é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar o alicerce para nós não sucumbirmos a essas pressões todas, internas ou externas. O texto bíblico que nós lemos, uma parte dele, o verso 28, o apóstolo João, ele diz: filhinhos, agora pois permanecei nele. Essa é a exortação que, como um todo, a passagem bíblica vai nos trazer. E essa expressão filhinhos é interessante, porque é uma forma amorosa de se dirigir às suas ovelhas, que João aprendeu com Jesus. Jesus também usava essa expressão lá em João 13, 33, ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então veja que é a fala de um pastor preocupado com o bem-estar espiritual das suas ovelhas. É um pastor preocupado em orientar, em fortalecer o seu rebanho, para que ele permaneça e persevere na fé e no caminho do Senhor, como já
fomos estimulados hoje nos cânticos espirituais, nas leituras bíblicas, nos hinos que nós até o momento cantamos. O que é necessário para que nós perseveremos e permaneçamos firmes? Será que a igreja precisa ser mais criativa, ter um programa mais atrativo? Nós precisamos ser mais modernos? Nós precisamos ser mais descolados, né? Ao invés de um púlpito de madeira, colocar aqui um púlpito de acrílico e um banquinho de violão, né? Para tornar a coisa mais interessante para as pessoas firmarem na igreja. A solução proposta por João é bem outra, meus irmãos. E se eu pudesse resumir a solução aqui, eu diria que os crentes perseverantes serão aqueles que têm uma experiência pessoal com Jesus, muito bem firmada. Vão perseverar aqueles que têm uma experiência pessoal com Jesus e que cultivarem essa experiência ao longo da sua vida. E eu, de início, já quero dizer que, ao falar de perseverança do crente, na verdade, nós estamos falando aqui da perseverança de Deus. Porque essa experiência pessoal com Jesus, ela nos é concedida, ela nos é proporcionada pelo próprio Deus. Ele é o fiador da nossa perseverança. É por causa desta experiência que Ele nos proporciona, é que nós podemos ter essa garantia de que iremos até o final. E eu quero então tratar agora com os irmãos de alguns indicadores dessa experiência pessoal. Como é que a gente pode avaliar, autoavaliar a nossa experiência pessoal com Deus? Eu queria pedir a você que não pense em alguém que está do seu lado, não pense em alguém que não veio ao culto, pense em você e cheque, verifique se esses indicadores estão presentes na sua vida, da sua experiência pessoal com o Senhor. E se eles não estiverem presentes, eu apelo a você em nome de Jesus, que você tome as providências necessárias. O primeiro indicador, meus queridos, é que vão perseverar aqueles que têm uma aliança pessoal com Jesus. Há duas expressões aqui no verso 27 e 28 que passam quase que batidas, mas elas são o eixo onde tudo mais vai ser dito aqui. No verso 27, nós encontramos o texto dizendo isso, o finalzinho, a última expressão, verso 27, lá olha, verso 27, como ela também nos ensinou, isso, no comecinho ali, na segunda parte, ali, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, permanecei nele, no verso 27, e no verso 28, isso vai aparecer mais uma vez, como eu já mencionei, filhinhos, agora pois, permanecei nele, em Cristo. Essa pequena expressão, nós já abordamos aqui na Páscoa com os irmãos, sobre a nossa união com Cristo. Estar em Cristo, estar unido a Cristo, é a chave para que nós sejamos perseverantes ao longo da nossa caminhada como cristãos. O apóstolo Paulo amava essa expressão, por mais de 30 vezes ele a utiliza nas suas cartas apostólicas. Vejam que não é um tema restrito ao apóstolo Paulo. João também está tratando da experiência de um homem e uma mulher, pecadores, estarem unidos a Cristo, estarem nele. Então vamos lá, você está nele, você está em Cristo, Cristo está em você. Essa é a raiz, é a chave para que nós possamos permanecer, estarmos unidos a Cristo. Isso é, meus irmãos, uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Semana passada eu tive a grata experiência de falar no Vinde Meninos e Meninas, no culto da manhã, e eu ia falar sobre aliança. Falei sobre batismo infantil para as crianças e por que elas foram batizadas na infância, por causa da nossa aliança com o Senhor. E em casa a Gleides me deu um aperto falando, o que você vai explicar para eles que é uma aliança? Aí eu pensei assim, precisa explicar o que é uma aliança? Precisa, né? Para criança, né? Então, no momento em que eu falei da aliança, eu lembrei da minha esposa me dando uma dura em casa, e eu falei, vocês sabem o que é uma aliança? Olha aqui, na minha mão tem uma aliança. Essa aliança é um símbolo de compromisso, meu com a minha esposa e dela comigo. E o Senhor também faz uma aliança com a igreja. O Senhor faz uma aliança com seus pais e com a família de vocês. E essa aliança é uma aliança que não é apenas de companhia,
de estar do lado, como a gente faz, né, na aliança do casamento. Olha, nós vamos estar juntos até o fim da vida. A aliança de Jesus conosco, ela vai além. Jesus não diz assim: eu vou estar do lado de vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar dentro de vocês. Eu vou estar em vocês. Vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Eu gosto do pensamento de um autor que escreveu um livro só sobre a união com Cristo, Robert Latham, e ele diz: fomos criados de tal maneira compatíveis com Deus, que a nossa comunhão com Jesus chega ao nível de Ele estar em nós, e não apenas ao nosso lado. Quando nós somos criados lá no Éden, do pó da terra, e Deus soprou em nós o Espírito, o fôlego de vida, Deus nos fez, nos configurou, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele tão íntimo, que o Criador estivesse dentro de nós. Uau! Isso é sobrenatural, meus irmãos, é místico, é tremendo, é acima de qualquer outra experiência que nós possamos ter. E por isso às vezes a gente fica com umas interrogações na testa, assim, pensando: mas como é que é? A Bíblia está dizendo que é assim, meus irmãos. Tenhamos fé nisso, criamos nessa verdade revelada pela palavra do Senhor. E esta aliança, o autor de Hebreus, mais um autor falando, né, desse nível de relacionamento que nós temos com Deus, ele diz que é pelo sangue da eterna aliança que nós somos aperfeiçoados em todo o bem. É uma aliança feita com base no sangue de Jesus, é uma aliança que não tem fim, que não se quebra e que nos une a Deus de uma maneira sobrenatural. A aliança nos une ao Senhor. E aí eu pergunto para você, então, quem você é hoje? Você é você em você mesmo, ou você é você em Cristo, e Cristo em você? Gente, isso faz toda a diferença. Você em você mesmo é alguém que vive a vida como qualquer outro ser humano, normal, mas não tem uma aliança com Cristo, não tem a experiência de Cristo vivendo em você. E se esse é o caso, e você está aqui nessa noite, ou está nos ouvindo pela internet, você é um sério candidato a chegar uma hora em que você simplesmente vai evadir. Porque as coisas de Deus só têm prazer nelas, e só perseveram nelas aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que estão em Cristo e que Cristo está neles pela pessoa do Espírito Santo. Não há a menor garantia de que nós estaremos por aqui no caminho do Senhor se nós não temos uma aliança com Cristo. Os crentes que vão perseverar são aqueles que têm uma experiência pessoal com Jesus e que começa por essa aliança com Cristo. Mas aqui nós temos um segundo indicador também que dá a pista e a indicação de quem é que vai perseverar até o fim. E o segundo indicador serão aqueles que experimentam o novo nascimento. O novo nascimento está presente aqui nessa passagem, meus queridos, especificamente no verso de número 29, passa também quase que batido aqui diante dos nossos olhos. Verso 29, se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Está falando de um sujeito que é nascido de Deus, uma pessoa que é nascida de Deus, e não é uma referência ao nascimento natural, não é uma referência à gestação humana, né, ao parto, mas é uma referência a uma experiência sobrenatural. Na verdade, todas essas experiências, no final, são a mesma coisa, olhada por ângulos diferentes, mas um novo nascimento. John Stott, grande mestre da igreja nos últimos 50 anos, ele disse que esse nascimento proveniente de Deus, que está falando ali, é nascido dele, é a única coisa que torna possível aos homens conhecer a Deus e permanecer nele. Quem não nascer de novo, não conhecerá a Deus e não permanecerá em Deus. E aqui eu tenho uma grande dificuldade com muitos métodos de evangelização que existem nos nossos dias, porque a maior parte deles omite duas questões muito sérias na evangelização aos perdidos. Primeiro, não fala de arrependimento, não fala de pecado. Falar de pecado é uma coisa, você tem que passar rápido para não constranger ninguém. Então, fala de modo genérico, de modo teológico, de modo teórico sobre o pecado, e olhe lá se fala, arrependimento praticamente foram extintos.
Se você pegar as 4 leis espirituais, se você pegar o método de evangelização explosivo de James Kennedy e outros, arrependimento é um tema que passou batido nos últimos anos. Não recebeu a devida ênfase. E é interessante que quando Jesus saía pregando o evangelho do reino, lembram disso nos evangelhos? Jesus saindo, pregando o evangelho do reino, qual que era o teor do evangelho? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pregava sobre arrependimento e pregava sobre a eternidade, sobre o reino de Deus. E o novo nascimento é um segundo tema que tem sido omitido nos métodos de evangelização, nas abordagens de evangelização. E Jesus, conversando com uma altíssima autoridade teológica da sua época, um doutor na lei chamado Nicodemos, ele não ficou rodeando o toco, né, como diz lá em Minas Gerais, ele não ficou dando volta. Ele falou: Nicodemos, é o seguinte, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E cada um de nós aqui precisa ter muito claro no seu coração esta experiência com Deus. Você já nasceu de novo? E nós falamos isso não é para constranger quem não nasceu de novo, mas pelo contrário, para alegrar o seu coração, para você saber que essa luta contra o pecado que você tem, que essa apatia espiritual, que essa dificuldade de entender a Bíblia e de gostar de um culto como esse, são o resultado de você ainda não ter nascido de novo. Não importa se você foi batizado na infância, se você foi criado na igreja, está de longa data na igreja, exerce cargos e ministérios na igreja, se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E pior, aqueles que não nasceram de novo, tendem com o tempo a ir saindo das igrejas, ficam na temporada, mas depois, quando outras prioridades surgirem, a falta dessa experiência pessoal com Deus vai fazer com que elas abandonem a sua fé. O novo nascimento, o que é o novo nascimento? É um milagre de Deus, está escrito ali, é nascido de Deus. Existe uma geração humana, que é o nascimento natural, que os pais são os responsáveis pela fecundação e finalmente a criança vai se desenvolver e virá ao mundo. A criança não teve nenhuma participação nisso. Ela foi completamente passiva. Assim se dá também com o novo nascimento. Nós somos gerados pela palavra, fecundada pelo Espírito Santo no nosso coração, e nós não nos fazemos novas criaturas. Nós não fazemos força, propósitos, e agora eu vou ser uma nova criatura. É um milagre de Deus, é uma geração sobrenatural. Deus faz de nós uma nova criatura. E isso acontece quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Ele nos concede um coração quebrantado, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, a graça de Deus nos concede a fé, e Deus, no seu poder sobrenatural, faz de nós novas criaturas. Mas nós temos que crer, nós temos que nos arrepender. Embora completamente assistidos e envolvidos por Deus nesse processo sobrenatural. Assim como lá no Éden, Deus soprou o fôlego da vida em Adão e em Eva, nós, no novo nascimento, Deus sopra também o fôlego da vida espiritual, da nova vida em Cristo. Deus implanta em nós, a palavra dele diz isso, a semente do Evangelho, a semente da santidade. Deus implanta em nós, coloca em nós o seu Espírito Santo, e isso faz então com que a gente deixe de viver um cristianismo nominal e passe a viver uma vida cristã autêntica. É fruto do novo nascimento. E essa nossa nova relação com Deus é uma relação que nos reconcilia com Deus, muda o nosso status diante de Deus. Nós somos aceitos por Ele, pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, para nos dar essa experiência. Mas vai além, meus irmãos. E aqui é importante essa reflexão. O novo nascimento não apenas nos proporciona, e já seria só isso, já tínhamos que levantar as mãos para o céu, nos reconcilia com Deus. Nossos pecados são perdoados.
mas Deus implanta em nós a capacidade de viver uma vida de santidade, de perseverança, de irmos aprendendo a ser cada vez mais parecidos com Cristo, de termos prazer na palavra de Deus, ter prazer no culto, ter prazer na escola dominical, ter prazer na comunhão dos irmãos, ter prazer na oração. Isso é fruto dessa ação sobrenatural de Deus, e a partir desta ação contínua de Deus, é que nós temos a garantia de que iremos perseverar até o fim das nossas vidas. O nosso interior é mudado, nossas inclinações são transformadas. George Lade, um autor renomado no meio reformado, ele diz que o novo nascimento significa que, uma vez implantada a divina semente dentro do crente, ele passa a ter uma nova dinâmica na sua vida, um novo poder que entrou na sua personalidade e que se reflete numa mudança de vida. O Filho de Deus, pelo novo nascimento, encontra uma nova orientação na sua vontade. Ele passa a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Ele passa a ter prazer em amar a Deus, em servir a Deus, romper com o pecado e viver uma vida de retidão conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, é por isso que aqueles que Deus faz deles novas criaturas, seus filhinhos, eles irão perseverar até o fim por sua graça. E mais uma coisa importante a ser dita sobre o novo nascimento. Aqui há uma expressão, às vezes, difícil das pessoas entenderem. Que unção é essa que está falando aqui no verso 27? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ela vos ensinou. Aqui está falando de uma unção, e essa unção está ligada ao novo nascimento. É quando Deus nos alcança com a sua palavra e faz de nós novas criaturas. Neste momento nós recebemos a unção do Senhor. E esta unção, você me ouviu aqui relendo, ela é ensinadora. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vivendo em nós, ela nos ensina, ela nos dá discernimento. E isso é muito importante aqui no contexto bíblico em que nós estamos, porque no verso 26, ele diz: isto que acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. Quanto a vós outros, ele está fazendo um contraste entre os enganadores, querendo exercer pressão sobre a igreja, e como que a igreja lida com essas pressões, com os falsos mestres, com as falsas doutrinas, com os estilos de vida mundanos que vão nos pressionando, com o relativismo, pós-modernismo, enfim, todas as influências maléficas que estão à nossa volta, e às vezes de gente muito perto da gente, às vezes da família, amigos que são queridos para nós. Essas pressões todas vêm querendo mudar nossa cabeça, nos afastar de Deus, nos afastar da palavra do Senhor. E o Senhor, então, aqui nos ensina que Ele nos deu uma unção que nos vacina contra esse tipo de influência externa. E como é que isso funciona? Funciona assim: você começa a ler a Bíblia e você percebe claramente na leitura da Bíblia que aquilo que de repente você ouviu um pregador falando não tem nada a ver. Você ouviu no Spotify, no YouTube, não tem nada a ver, não é isso que a Bíblia ensina. Quem é que está te dando esse discernimento? Você é sabido assim? É. Inteligente esse tanto? Não é, não somos. Para as coisas espirituais, o entendimento vem por ação do Espírito Santo de Deus. Você está ouvindo essa mensagem, se ela está fazendo algum sentido para você, pode saber. Não é inteligência não, nem minha nem sua, é do Espírito Santo de Deus. Nós seríamos topeiras, espiritualmente umas topeiras, nós seríamos broncos, seríamos assim tapados, nós íamos ouvir e não íamos entender nada. As pessoas iam vir com falsos ensinos, com tendências ruins para a nossa vida cristã, e a gente ia ficar perdido, totalmente, sem discernimento. Esta unção, ela vem, meus queridos, como uma dádiva de Jesus aos seus filhinhos. Ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for,
o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade. E esta unção, ninguém perde essa unção, ela não pode ser perdida. Veja no verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele, de Jesus, recebestes, permanece em vós. E não vai sair daí, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Não significa que nós não precisemos dos mestres da igreja, aqueles que falam das classes de escola dominical, dos púlpitos das nossas igrejas, aqueles que escrevem bons livros, mas significa, meus irmãos, que nós temos autonomia para reconhecer a verdade e o engano. E talvez nós vamos reconhecer assim um pouco com dificuldade, e aí nós vamos recorrer ao irmão que tem mais conhecimento e mais experiência, e quando esse irmão nos esclarecer, o Espírito Santo vai testificar lá dentro. É isso mesmo, é por aí mesmo, essa é a explicação bíblica, este é o ensino fiel da palavra de Deus. João Calvino, sobre essa questão, ele diz que o Espírito Santo nos dota com critério e discernimento para que não sejamos enganados pelas mentiras. E se tem uma coisa que tem à vontade no meio cristão, meus irmãos, é mentira, e nós precisamos desta unção. O texto nos diz: não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Esta é uma grande bênção, meus queridos, que nós recebemos do Senhor. Jorge Lade também, ele diz que o Espírito, por meio de uma obra interior no crente, o capacita a perceber a veracidade da tradição cristã, que é a boa doutrina que a palavra de Deus nos ensina. Meus queridos, esta é uma manifestação, uma evidência do novo nascimento. O novo nascimento é um milagre de Deus. Pelo novo nascimento nós recebemos a unção do Espírito Santo de Deus. E tem muita gente preocupada ou interessada em receber o Espírito Santo para ter poder, para fazer milagres, sinais, experiências extraordinárias. E o Espírito Santo trabalha silenciosamente, nos dando caráter cristão e nos ensinando a verdade. Muita gente preocupada com o carisma do Espírito e deixando em segundo plano o caráter que o Espírito Santo implanta em nós e a verdade que ele nos guia por meio da palavra de Deus. Este ensinamento do Espírito Santo, portanto, meus irmãos, é totalmente necessário. Sempre foi e sempre será na história da igreja, para que nós saibamos discernir entre o engano e a verdade, entre a heresia e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e para nos dar firmeza. Porque o tema todo aqui não é conhecer doutrina só para ficar com a cabeça cheia de doutrina, é conhecer a verdade para ficar firme na verdade, não apostatar, não desviar, perseverar até o fim. Nós precisamos da palavra do Senhor. Paulo, ele escreveu na sua carta aos Efésios, que nós precisamos da palavra de Deus para não sermos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É a unção do Espírito falando conosco por meio da palavra que nos blinda, que nos vacina, que nos protege da meninice espiritual, da falta de critério e de discernimento espiritual que tantos manifestam. E o novo nascimento, meus irmãos, ainda naquela passagem que fala, no versículo que fala daquele que é nascido de Deus, ele traz mais uma consequência na vida da gente, no verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele ou é nascido de Deus. O novo nascimento nos capacita a viver a vida cristã, de acordo com a palavra de Deus. Dá um passo atrás e lembra do contexto da carta. Falsos mestres que se apostataram, que estão agora exercendo pressão com mentiras doutrinárias, com heresias, e tem uma coisa que eles também passaram a fazer. Uma vez se distanciando de Deus, se distanciando da igreja, se distanciando da verdade, a vida virou uma bagunça. O padrão ético, o padrão moral dos apóstatas era completamente destoante da palavra de Deus. E João está dizendo então, olha, veja, reconheça com o Espírito Santo as heresias e perceba no fruto dessas pessoas
que aquilo que elas estão falando é completamente equivocado, também pela maneira errada como eles estão vivendo de acordo ou em desacordo com a palavra de Deus. E aí ele diz, olha, a evidência de que eles não são nascidos de Deus é que eles não refletem a justiça daquele que faz de nós novas criaturas. Eu queria que você prestasse atenção na palavra justiça e justo. No nosso contexto atual, contemporâneo, quando a gente ouve essas palavras, a gente pensa em Supremo Tribunal Federal, advocacia, legislação, Constituição. O termo aqui não tem nada a ver com isso, com esse pensamento mais fácil e mais rápido que chega à nossa mente. Aqui, justiça e justo tem a ver com padrão moral, com caráter. Se você procurar num dicionário da língua grega, a palavra que você vai encontrar lá, pela qual se traduziu justo e justiça, é dikaios. E essa é uma referência, esse é um adjetivo, né, ou uma palavra, na verdade um substantivo, a justiça, daquele que observa as leis de Deus, alguém que é irrepreensível, que o seu modo de pensar, de sentir e de agir é de acordo com a vontade de Deus. Portanto, aquele que é nascido de Deus tem um padrão de vida diferenciado, não porque ele é melhor do que os outros, mas é porque o Espírito Santo vivendo nele, unido a Cristo, Cristo vai viver através da vida dele. O fruto do Espírito, a obediência aos 10 mandamentos, o amor ao próximo, o amor a Deus, vão ser frutos que vão brotar dali de dentro e que vão demonstrar então que aquela pessoa é de fato uma nova criatura. E aqui, meus queridos, há um grande perigo para a apostasia, quando nós relaxamos os padrões morais, quando a gente pensa ou diz, pode deixar que eu me garanto, está tranquilo, pode deixar que, sei que não é bem isso que a igreja gosta, que o pastor gosta, que a igreja ensina, mas eu me garanto, deixa comigo, né? Quando nós pensamos, não tem nada a ver, né? Hoje em dia tudo é relativo, e aí nós vamos baixando os padrões morais, seja na área da sexualidade, na área das finanças, na área do consumismo, na questão do uso da língua, enfim, são inúmeras e infinitas as possibilidades para o pecado na nossa vida. Sabe o que acontece? Quando a gente, ao invés de dar o fruto da justiça e evidenciar que nós somos nascidos de novo, nós seguimos por esses caminhos. Paulo diz na sua carta o que acontece. Ele fala assim para Timóteo, 1 Timóteo 1,18: combate firmado nelas, nas profecias, na palavra, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós temos que cuidar da fé e da consciência. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus. A consciência tem a ver com a conduta, com o padrão ético, moral da nossa vida, do nosso dia a dia. E aqui o apóstolo vai dizer o que vai descarrilhar esse trem. Se a locomotiva da boa consciência for desprezada, se a gente começar a colher pecados, abrir brechas na nossa vida, o vagão que vem atrás da fé, ele também vai acabar descarrilhando juntos. Eu quero ir caminhando para o final, meus irmãos, sem um coração regenerado pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, o máximo que um crente vai conseguir, e tem crente que não nasceu de novo, tá, gente? Crente, hoje em dia, inclui tudo nesse nome. O que vai acontecer com o crente que não é nascido de novo é que ele, no máximo, vai conseguir adiar por um tempo a volta dele a uma vida de pecado, o abandono da fé. Sem estar unido a Cristo, com o coração transformado, nós não vamos ter a possibilidade de perseverarmos na nossa caminhada. Mas os crentes que vão perseverar são aqueles que têm uma experiência pessoal com Deus, de uma aliança que os uniu a Cristo, de um novo nascimento que lhes conferiu o Espírito Santo de Deus. E para terminar, vou ser bem breve agora nesse encerramento, o terceiro indicador que mostra que você está no caminho certo da perseverança é viver à espera da volta de Jesus. Veja o verso número 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Toda essa discussão do apóstolo, preocupado com as influências externas, preocupado com a experiência pessoal dos crentes com o Senhor, com a questão do pecado, ele traz para essa discussão a questão da volta de Jesus Cristo. Nós precisamos viver à espera de Jesus, confiantes na promessa do Senhor, porque isso vai nos ajudar na nossa perseverança. Veja o verso 25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Meus irmãos, Jesus vai voltar, nós vamos viver eternamente com Ele, é promessa de Deus, amém, meus irmãos? Coisa boa, gente. Vai passar esse mundo, vai passar toda essa bagunça que nós vivemos, toda essa luta que nós enfrentamos, externa e internamente, isso vai passar, Jesus vai voltar, a vida eterna já começou, mas nós vamos experimentá-la na sua plenitude. E a esse respeito, Calvino foi muito sábio quando ele disse que a fé não consegue persistir quando ela é abalada diariamente por tantas ondas, a não ser que ela contemple a vinda de Cristo. A gente tem que estar olhando para a eternidade, a gente tem que estar olhando para o que Deus está fazendo. A história do mundo, meus irmãos, é criação, queda, redenção e restauração eterna, novos céus e nova terra. Nós não podemos perder de vista esse enredo da história do mundo, na qual nós estamos inseridos. Senão a gente fica olhando aqui só para a sola do nosso sapato ali e não vamos para lugar nenhum, não avançamos. Esse tema é tão importante, meus irmãos, que o Novo Testamento, o tema da volta de Jesus, no Novo Testamento, a cada 25 versículos do Novo Testamento, um deles fala sobre a volta de Jesus. De 260 capítulos que existem no Novo Testamento, são feitas 318 menções, dá mais de uma menção em média por capítulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 4 não falam nada sobre a volta de Jesus: Gálatas e as cartas pequenininhas de 2 João, 3 João e Filemão. Nos demais todos os livros há uma forte ênfase ou menção na volta de Jesus. Jesus vai voltar, e o texto bíblico diz que todos nós iremos comparecer perante Ele. Só que a experiência vai ser diferente entre uns e outros. Alguns comparecerão diante de Jesus e se sentirão envergonhados. E outros comparecerão diante de Jesus e se sentirão confiantes. Não é isso que está escrito ali? Quando Cristo se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Ninguém vai escapar desse encontro. E aqueles que preferirem ficar longe de Jesus nessa vida, ou que estando no meio das igrejas, abandonarem o caminho do Senhor, se afastarão. Olha lá o que está escrito. O tema tem a ver com afastar-se, com apostasia. Aqueles que se apostatarem no presente, serão banidos eternamente, serão afastados eternamente da presença do Senhor. Mas aqueles que tiverem uma experiência pessoal com Cristo, firme, uma aliança, estiverem unidos a Cristo, tiverem a experiência do novo nascimento, forem morada do Espírito Santo de Deus, terão esse encontro e se sentirão confiantes, acolhidos. Estou aqui e estou sendo recebido, não porque eu mereci, mas pelos méritos de Jesus, com quem eu estou unido e graças a quem eu posso comparecer com toda a confiança na presença do meu Deus. A raiz, portanto, meus irmãos, do problema daqueles que começam e desistem no meio do caminho, podem alegar N motivos, mas no final das contas, o motivo é um só: vão apostatar, vão deixar as nossas igrejas, todos aqueles queridos para nós, queridos, gente com quem a gente vai fazer amizade, vai cantar junto, vai trabalhar junto, vai até evangelizar junto, mas aqueles que passaram pelas igrejas e não tiveram uma experiência pessoal com Deus, vieram por tradição, vieram por costume, por amizade, por outros interesses, mas não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor.
o tempo vai passando, meus irmãos, e cada um de nós então precisa se colocar diante de Deus e responder: o que eu vou fazer da herança espiritual que eu recebi ao longo da minha vida? Dos meus pais, se for o seu caso, da minha igreja, dos meus pastores, dos meus presbíteros, dos meus professores de escola dominical. O que eu vou fazer com tudo isso à medida em que o tempo está passando? Na palavra do apóstolo do amor, ele diria para você: filhinho, permaneça no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir mais uma vez o nosso grupo Plenitude.